2019. O presidente Jair Bolsonaro é quem vai decidir sobre os pontos importantes e polêmicos da reforma da Previdência. De Brasília, repórter Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro vai ter a palavra final sobre alguns dos pontos mais importantes da reforma da Previdência. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a equipe dele tem prontas algumas versões da proposta. Eles aguardam Bolsonaro se recuperar da cirurgia e retornar a Brasília para apresentar a ele as opções. Itens como a idade de transição e a partir de quando valerá o novo regime de capitalização ficarão a cargo do presidente, como afirma Paulo Guedes. Quando ele voltar, ele tem que definir algumas variáveis importantes, como o tempo de transição, as idades, se esse novo regime vem agora ou vem depois, porque é perfeitamente possível você consertar esse regime que está aí e lançar as bases do novo regime para de novo encaminhar ao Congresso para estabelecer essas novas bases. Nesta quinta, ele se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na residência oficial do senador para falar da reforma. O ministro reforçou que a proposta que será enviada ao Congresso não vai tratar de mudanças na legislação trabalhista, possibilidade que chegou a ser ventilada. Paulo Guedes disse que esse é um tema para ser abordado depois. Essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. O presidente do Senado preferiu não responder se acredita que a reforma pode ser aprovada pela Casa ainda no primeiro semestre. Favorável à matéria, ele afirmou que os senadores vão acompanhar de perto a tramitação na Câmara para avançarem nos debates caso chegue ao Senado. Há um consenso entre os senadores, todos os líderes partidários, que eles querem acompanhar a evolução do debate e do diálogo que se realizará na Câmara dos Deputados quando a reforma for apresentada, já não, ao mesmo tempo que estiver se debatendo na Câmara dos Deputados a reforma, que os senadores possam estar sendo informados em relação ao que vem acontecendo. Com isso, logicamente, o Senado dará celeridade para, a partir do momento que se aprovar na Câmara dos Deputados, o Senado já possa estar a par da aprovação acontecida na Câmara. A previsão é que a PEC que muda as regras de aposentadoria chegue ao Congresso depois do dia 20. Primeiro, precisa ser aprovada pela Câmara, o que pode demorar de 2 a 3 meses para depois chegar ao Senado. De Brasília, Levi Guimarães. Ô, Denise, é muito difícil fazer qualquer previsão, né? E no Senado ainda, que depende de toda a tramitação na Câmara primeiro? Eu acho que o problema não é nem exatamente hoje o período de tramitação, que a gente viu uma disposição tanto de Rodrigo Maia quanto do senador Alcolumbre de encaminharem o mais rápido possível. Então, no que depender deles, isso daí parece acertado, né? Eles têm uma disposição e demonstram talvez mais disposição até do que seria a base de apoio mesmo do governo. A gente vê divergências, por exemplo, em relação a integrantes do PSL, divergências dentro do próprio governo, e ter essa história de a equipe estar trabalhando com algumas propostas já fechadas e a palavra final ficar com o presidente Bolsonaro, que continua internado. Então eu acho que deveria haver alguma forma de se acelerar a liberação do projeto. Se sabe em linhas gerais mais ou menos o que o presidente pensa em relação à reforma. O próprio Mourão, vice-presidente, disse que ele era contra aquela proposta que vazou na semana passada em relação à idade mínima igual para homens e mulheres e 65 anos, porque há uma certa urgência e enquanto não é encaminhada a proposta, vem muita especulação, fica mudando os valores. Paulo Guedes falou na economia de R$1 trilhão em 10 anos, depois esticou, dizendo que pode ser entre 10 e 15 anos, porque isso vai depender muito desses pontos da proposta de reforma, como a idade mínima, períodos de contribuição, quais são as categorias que serão atingidas. Então, são linhas gerais que deveria haver alguma forma de encaminhar ou ao presidente, mesmo estando no hospital, ou então delegando para que Mourão possa fazer isso. Agora, também se cria ruído colocando mais coisas em pauta, como a discussão agora em torno da reforma trabalhista, a complementação da reforma trabalhista, a criação de uma nova carteira de trabalho sem direitos. Isso causou aí uma especulação quanto à possibilidade de todas essas mudanças ficarem englobadas na PEC que vai tratar da reforma da Previdência,
e é um ruído desnecessário. Então há um desgaste, provoca reações do mercado por uma talvez inabilidade ou essa falta de um eixo nas negociações, exatamente por Bolsonaro estar internado e por não ter discutido antes os termos da reforma. Então é isso que nós temos. Agora a expectativa é de uma tramitação rápida, sim, ainda no primeiro semestre. Isso é importante para garantir algum resultado deste ano, mais do que isso, para manter em alta a confiança dos agentes econômicos. A grande aposta em relação à economia é essa. Aprovada a reforma, a economia tem toda a condição de entrar numa rota de crescimento sustentável em prazo mais longo. E, Tiago, vou registrar que acaba de ser divulgado o IPCA do mês de janeiro, a inflação oficial 0,32%. Ela subiu em relação a dezembro foi 0,15%, mas janeiro sempre é um mês mais pressionado. Você tem a questão de material escolar, escola começa a entrar, o IPCA não pega tudo agora, mas teve reajuste, por exemplo, de tarifas de transporte, vestuário continua colaborando favoravelmente com liquidações, houve alta de alimentação e bebidas, 0,9%, foi o maior impacto do índice, 0,22%, e outros índices de inflação já tinham detectado. Agora, nenhum problema, a inflação em 12 meses está em 3,78%. A meta deste ano é 4,25%, portanto há uma boa margem, inflação rodando bem abaixo da meta. Isso dá segurança, inclusive, quanto à manutenção dos juros básicos também no patamar mais baixo.